Olá, eu sou Evelyn Gimene Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 8 de fevereiro de 2026, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí um assunto objetivo, direcionado, uma pendência que vocês têm para resolver essa semana e o tarô vai dar a orientação. E no final traremos uma mensagem com o Olga. Então vamos iniciar primeiro, abrindo a mandala astrológica com o baralho cigano, embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali e de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas. Então, que Santa Sara Kali envolva profundamente o baralho cigano para trazer a mensagem pontual, a mensagem exata, para cada signo do zodíaco para essa semana, que a gente seja guiado, pela luz do Oriente aqui. Então vamos abrir aqui o baralho cigano. Vamos abrir aqui o baralho cigano dentro da mandala astrológica, dando a orientação signo a signo. Vamos ver aí o que Santa Sara Kali ilumina aí, traz de direção pra gente aí essa semana, começando com o primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 35 do baralho cigano, a carta da âncora, uma carta fixa do baralho cigano, que traz a conclusão dos objetivos, os propósitos são finalizados, a âncora, o navio ancorou, ele chegou no destino dele, ele chegou no objetivo dele, Então traz aí uma conclusão de chegar no objetivo. A âncora é a penúltima carta do baralho cigano, é a carta 35. Então vocês têm uma experiência para conseguir ancorar onde vocês querem, chegar aonde vocês querem. Traz um poder, porque na redução numerológica vai trazer um 8. Então traz esse poder para vocês conseguirem estabilizar as coisas, chegar, concluir os seus propósitos. E quem traz a proteção para os arianos essa semana é toda uma linha dos marinheiros, certo? E vamos agora para o pessoal de Touro. Vamos para os taurinos. Os taurinos sai a carta 18 do cão ou cachorro, Essa carta, ela é uma carta que fala de aproximação de amigos. Ela é uma carta tema de amigos. E amigos como? Fiéis, leais. A palavra-chave dessa carta é lealdade, fidelidade. É uma carta afetiva, de cumplicidade. Então as pessoas estando do lado realmente para ajudar, É uma carta que também fala de conclusão, que o 18 na redução numerológica vai dar um 9. Então fala de um período aí que fala de conclusão. Então conclui-se as situações, Para quê? Para fazer acordos, é uma carta que tem probabilidade de acordos, conciliações, é uma carta que traz o apoio de pessoas se aproximando honestas para ajudar, é uma carta que fala que os taurinos não vão estar sozinhos essa semana. E na parte espiritual, ela representa o nosso anjo guardião, o nosso guia, o nosso protetor. Então, o anjo guardião aí dos taurinos vão estar de plantão para ajudar a concluir as pessoas, as situações. E essa carta, ela fala uma semana de
selecionar amigos. São poucos amigos, né? Porém bons, com qualidade. Então ela não é uma carta de grupo, ao contrário, ela fala selecione os amigos perto, mas que você possa contar. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos, os geminianos. Sai a carta número 4 do baralho cigano, a carta da casa. Então traz aí também a outra carta fixa, que nem os arianos tiram a âncora, né? Os geminianos tirando a casa, que também é uma carta fixa, tanto âncora como casa, traz uma estabilidade para as situações. O número 4 vai pedir o que para vocês? Organização. Então, geminianos, é uma semana que deve ter organização, vai ter situações mais seguras, vai ter situações mais aconchegantes para que vocês resolvam as situações, certo? E a carta da casa, ela fala de cuidar do entorno, não só da casa como lar, mas como do ambiente profissional, do trabalho, porque às vezes a gente fica mais no trabalho do que em casa. Então, ela fala disso e de colocar limites, né? Então, a carta da casa fala: o meu direito, ele termina quando começa o seu direito. Então fala de colocar limites, regras, um bom período para lidar com assuntos imobiliários, compra e venda de imóveis, locação, né, alugar imóveis. Então é uma carta que traz essa situação sólida e em volta sendo resolvido as questões, certo? E vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Sai a carta número 2 do baralho cigano, a carta dos trevos ou obstáculos, né? Então o próprio nome da carta fala obstáculos. Então essa semana os cancerianos vão enfrentar obstáculos, mas são obstáculos superáveis, são obstáculos passageiros, né? Então às vezes os projetos vão dar mais trabalho para concluir. Conclui-se o projeto, mas dá um pouquinho mais de trabalho para concluir. Por quê? Vão ter obstáculos, não tem nada a ver com o espiritual, são obstáculos normal do dia a dia. Às vezes acontece alguma coisa na rede social que você não consegue concluir, vai concluir depois, entende? Na internet, obstáculos normais, atrasos normais. Então é um período que tem que ter paciência. E olha o número da carta, cancerianos, 2, aprenda a dividir. Né? O 2 fala, não tenta essa semana fazer tudo sozinho, peça ajuda. E alguns baralhos têm a carta de um trevinho. O trevo não é um símbolo da sorte. Vocês vão ter sorte essa semana para encontrar amigos, pessoas certas para conseguir dividir e ajudar nos obstáculos. Por isso que as imagens, algumas imagens de alguns baralhos têm trevinho. Então divida, porque vocês procurando ajuda, vocês vão ter essa sorte de encontrar a pessoa certa. Então pode ter aí um atraso, uma demora, mas as coisas se concluem, tá? Coisas normais do cotidiano. E vamos para o pessoal de Leão, vamos para os leoninos. Sai a carta número 29. A carta da mulher ou da cigana. É uma carta de magia, de intuição. Então, leoninos, tenha a intuição para fazer as coisas. É uma carta mais receptiva, esperar a opinião dos outros, esperar a ajuda das pessoas. Na redução numerológica, essa carta também dá um 2, ela dá um 2. Então, divida, não tente fazer tudo sozinho, né? E é uma carta, sempre que sai, é uma carta dos bons contatos. Então, é um período que vocês vão realmente encontrar pessoas que possam ajudar. E é uma carta mais emocional, é uma carta mais intuitiva, ela não é tão racional, ela não é tão lógica, ela é mais emocional e intuitiva. E usar as características femininas. É uma carta que traz fertilidade nos projetos, traz a magia da concretização, mas com muita intuição.
né? Usar as características femininas, e é uma carta mais receptiva, de aguardo, de fazer as coisas em dois, né? Não tentar fazer tudo sozinho. E vamos agora para o pessoal de Virgem. Vamos para os virginianos. Os virginianos, sai a carta número 34, a carta do peixe, né? Essa carta, ela é uma carta tema no baralho cigano de dinheiro, tá? Então, focar em coisas que tragam coisas materiais, né? Então, dinheiro. É uma carta que não fala também só de dinheiro, fala de ter bons valores. É uma carta que fala de bons valores. Ela é uma carta que traz fertilidade muito grande, traz abundância e com rapidez. É uma carta de tempo do baralho cigano bem rápida aí, né? E ela é um número 7. O 7 fala da espiritualidade, né? Na redução numerológica ela traz um 7. O 7 fala da espiritualidade, que realmente traz uma proteção crística, traz uma proteção cristã, né? Então o peixe representa um dos símbolos do cristianismo. Então fala de fertilidade, de ética, de abundância, de leveza e de proteção espiritual, né? Então virginianos, os peixes. E agora vamos para os librianos. Os librianos, sai a carta número 5, a carta da árvore, né? A árvore, librianos, é uma carta de cura, que fala de progresso, porém é uma carta de tempo do baralho cigano lenta, né? Então as coisas essa semana, elas vão ter um movimento, porque é um 5, então realmente traz um movimento, mas um movimento mais lento. Traz um movimento de progresso sólido, criar raízes, situações mais estáveis, né? Então, cartas de estabilidade. Arianos, âncora, né? Geminianos, casa. Tudo carta de segurança e estabilidade. E agora, falando dos librianos, árvore. É uma carta que é uma semana que vocês têm que ter muita sabedoria, né? A palavra-chave é sabedoria. E procurar conselhos com as pessoas mais velhas, que têm mais experiência que vocês, tá? E os assuntos de família podem aflorar, porque a árvore representa o nosso DNA, a nossa família, para serem resolvidos lentamente. Os assuntos de família têm que ser resolvidos com sabedoria, tá? Então, uma carta boa, de cura, uma boa semana para mexer com ervas, né? Ter contato com natureza e fazer as situações criarem raízes, mesmo que demore um pouquinho, um movimento lento, mas com o progresso, né? E reverenciar os ancestrais, porque essa carta fala de antepassados, de quem chegou antes da gente, fazer oração para os antepassados. E vamos para o pessoal de Escorpião, vamos para os escorpianos, sai a carta número 13, que é a carta da criança, que é uma das 3 cartas que falam de começo, de início, de novidade. Então, escorpianos, a carta da criança fala para começar uma nova fase, começar a inserir na rotina coisas novas. É uma carta que traz muita fertilidade. Então, o 13 vai dar um 4 na redução. Organiza o cotidiano essa semana para começar a inserir coisas que vocês nunca fizeram. E fazer as coisas com entusiasmo, com alegria, com vontade. A carta da criança traz isso, traz entusiasmo, alegria, vontade, né? Fazer as coisas do coração, fazer as coisas com verdade. E quem traz a proteção aí para vocês, escorpianos, é a linha de Cosme, Damião e Dom, a linha dos Herês, a linha dos IBGs aí, né?
Então tá bom aí. Aonde é o ponto de força dos herês? Nas pracinhas, né? Tá bom para ir lá, deixar um docinho embaixo de uma árvore, né? Pedir proteção. Por isso é uma carta que traz cura, traz fertilidade, traz inícios, né? Traz verdade, traz alegria, traz entusiasmo. E vamos agora também para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos, sai a carta número 28, que é a carta do cigano ou o homem, né? O cigano ou o homem. Então, é usar essa semana, sagitarianos, as características masculinas, coragem, liderança, atitude. É uma semana de mais sozinho, na redução numerológica, né? Vai dar um 10 que dá um 1. Então, também iniciar projetos, mas fala de mais não dividir tanto, não compartilhar tanto, fazer as coisas mais sozinhos, né? Então, e é uma carta de usar mais a racionalidade, a lógica do que as emoções. Então, o homem é uma carta que fala do lógico, do mental, do racional, menos emocional. E ter coragem, ir para frente. É uma carta Yang, é uma carta de atitude, mas atitude lógica, racional, iniciando projetos e aparecendo pessoas para vocês para ajudar. O homem, né, o cigano, é uma carta dos bons contatos. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos. Sai uma das 3 cartas de corte do baralho cigano, a carta 8, a carta do caixão, né? Então, capricornianos, essa semana podem haver alguns imprevistos. O caixão é a carta do caso fortuito, da força maior, do imprevisto. Então é uma semana que vocês têm que ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade, ter o plano A e ter o plano B. Não deu certo o plano A, tem uma cartinha na manga, tem o plano B. Então é isso. Trabalhar com frieza, então ser mais racional também, trabalhar com frieza. E também o caixão fala assim, escuta, trabalhe um pouquinho com aceitação. Aquela coisa já morreu, aquele relacionamento já morreu, aquele trabalho já morreu, deixa embora. Não se agarre em árvore podre. Então, às vezes, o destino leva alguma coisa que também já tinha que ter ido embora. Que você já tinha que ter cortado, mas não teve coragem de cortar. Então, o caixão é mais ou menos isso. Então, trabalhar um pouco com aceitação, né, e o jogo de cintura. E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos. Sai outra carta de corte do baralho cigano, que é a carta 10, que é a carta da foice, né? Aqui, aquarianos, o corte é diferente, é vocês que tem que se mexer, não vai cair do céu, né? Para os capricornianos, o caixão é uma coisa do destino que tira, é diferente o caixão. Agora a foice não, a foice é você que tem que pegar a foice lá e cortar a plantação de trigo para vender. Por falar em vender, essa é uma carta de vendas, então vocês aprendam essa semana a fazer seu marketing pessoal, venda seu peixe. Então essa carta ela é uma carta de mudança radical e que as coisas vão depender de vocês. Ela traz um início, porque é um 10 que dá 1, ela traz um início transformador, onde vocês têm uma bagagem para conseguir trazer cortes pontuais e cirúrgicos em algumas situações. Tá? Então a diferença do caixão para a foice é isso. O caixão que queira os capricornianos vem de cima, não é você que planeja. A foice dos aquarianos, né? A foice dos aquarianos não, é você que tem que planejar a trazer esse movimento. Então tanto o caixão dos capricornianos como a foice dos aquarianos são cartas de transição. Então aquarianos e capricornianos vivendo momentos de transição, sendo que os aquarianos que tem que se mexer e, né, os capricornianos já tem que aceitar o que vem de fora, tá? E aprenda aí a vender seu peixe aí, transformando as situações, certo? E agora o último signo da roda zodiacal, Peixes. Os piscianos, olha lá, sai outra carta fixa, a montanha. Então quem sai carta fixa aí? O arianos sai o que? A âncora, carta fixa. Os geminianos sai a casa,
carta fixa, né? Os librianos sai a árvore, carta fixa. E agora, o último signo da roda zodiacal, peixes, sai o quê? A montanha, né? Então, a montanha fala que vocês chegam lá mais lentamente. É uma carta de tempo lenta. Para escalar uma montanha, demora um pouco. E para escalar uma montanha, o que vocês precisam para chegar lá no topo da montanha? Vocês precisam de quê? Foco, direção, constância, persistência. É isso que vocês precisam essa semana, piscianos. Foco, direção, constância e persistência para chegar lá. É uma carta que traz um 3 de redução. Então, traz um crescimento, mas é lento, né? Então, para escalar a montanha, dá uma escorregadinha e tal, mas vai indo. Tem que ter força, né? Então, é uma carta que traz situações sólidas, traz situações de crescimento, mas tem que ter paciência, porque demora um pouquinho. E quem traz a proteção para vocês essa semana é o Rei da Justiça, Xangô. Então, uma dica, por ser uma carta de justiça, tudo que for importante formalize, nada informal, nada de boca, né? Tudo documentado. Bom período para mexer com a parte burocrática também, né? Parte de papel, organizar. E a lei do Rei da Justiça de Xangô qual é? Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Então as coisas têm que ser muito corretas. É a carta da justiça, tá? E é uma carta que formaliza relações. E agora, vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, pedindo o ancoramento de quem? De Odin, o deus das runas. E todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Vamos ver aqui o que as runas falam para os aniversariantes dessa semana. Olha, sai a runa número 2, a runa que chama Ur ou Urus, é a runa do bison, tá? Então essa runa, né, é a imagem de um bison. Então é uma runa que fala que vocês que estão fazendo aniversário essa semana vão passar por momentos de teste na vida, né? Então, vocês vão ser testados, tá? Então, vai ter aí os testes da vida. E vocês têm que ter coragem. É uma runa regida por Marte. Mete as caras, tenha coragem, ousadia. Porque, às vezes, as situações para vocês vão parecer amedrontadoras. Mas, no fundo, na essência, não é tão amedrontadora. Às vezes a coisa parece ser maior do que ela é. Então a dica é vocês irem para cima, terem coragem, ousadia, faça o teste, porque essa runa é uma runa de teste de aprovação, mas não pode ficar parado, não pode ficar amedrontado. Tá certo? E olha o que tá por trás das coisas, a essência das situações, tá? Então o bison fala disso. Nem tudo é tão temeroso como parece. E vamos agora para a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana, mas tem que ser uma questão objetiva, tá? Tem que ser uma questão direcionada, uma coisa, um foco, tá? E vamos ver o que os anjos, né, através do tarô, Metatron, através do tarô e as 9 hierarquias angelicais falam. Vai pensando, uma coisa direta, uma coisa objetiva, uma coisa que vocês vão resolver essa semana. Sai a carta número 9, a carta do eremita, o ermitão. É um sim, o 9 conclui as situações. Quem é o eremita no tarô? Ele é o sábio do baralho. Então, para vocês resolverem essa questão, vocês têm que ter sabedoria. O eremita é uma carta de essência do passado. Então, use toda a sua experiência do passado, tudo que você estudou, tudo que você vivenciou, tudo que você aprendeu para resolver essa questão. E o eremita fala de isolamento, fica na sua, não é uma carta de comunicação, ele é o sábio. E o eremita pede uma reflexão. Veja
da onde você veio, aonde você está hoje, para onde você quer ir. Com sabedoria, vai devagarzinho. É uma carta de tempo do baralho cigano, do tarô. Uma carta de Saturno. É lento. Então, às vezes, você vai ter que resolver lentamente. E a dica para vocês resolverem é estudar. Ele é o estudioso do baralho. Estudar a questão, analisar. Não é carta de comunicação, não, né? Não, fica na sua, se isole. A resposta está dentro de vocês. Então, um 9 de eremita fala para ir, é um velhinho. Tem que ir devagar. Não dá para apostar a corrida com o velhinho. E usa a sua experiência. O eremita é o solitário, fica quietinho e vai devagarzinho estudando. Ele é analítico, analisando, pegando a sua experiência do passado para devagarzinho e concluindo as situações. Então é uma carta de interiorização, tá certo? Mas o eremita é uma carta positiva, é um sim, desde que vocês fiquem quietinhos, né? Desde que vocês usem toda a sua sabedoria. E tudo que a gente abre tem que fechar. O baralho cigano na mandala astrológica, ele abre muita energia. Então a gente tem que fechar a energia. Para fechar, eu vou fechar com o Ogam. O Ogam do deus celta Ogma. E todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos lá? Vamos ver que árvore que sai, porque o Ogam tem a energia das árvores. Vamos ver que árvore que sai. Sai a árvore número 17, a árvore do tojo. Gente, o tojo é a árvore da vitória incondicional. Então fala que depois da luta vocês vão ter a vitória. E o tojo, ele dá uma dica. Quando vocês chegarem lá, que vocês estiverem lá no topo, que vocês alcançarem realmente seu objetivo e tiverem sucesso, ensine as pessoas a chegarem lá. Ensine os caminhos mais fáceis. Ensine as pessoas a cortarem os caminhos. Né? O tojo, ele fala realmente, ele é um da inscrição ogâmica, do caractere ogâmico que a gente faz o talismã para a vitória. Ele é amarelinho, da cor do ouro, então quando quer prosperidade, vitória, então fala que depois da batalha vocês conseguem. Fase prazerosa, então para finalizar, vocês vão ter a vitória, trabalhe em cima e aprenda a dividir. O tojo fala disso, aprenda a dividir. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e Ogam, tá? Então eu posso ajudar vocês em todos os setores da vida. O trabalho complementar, que é a limpeza espiritual, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, todos os corpos e potencializo os pedidos, né? Eu vou fazer a parte espiritual dentro do campo áurico. Tem também para você que faz aniversário um trabalho de pesquisa por escrito para descobrir seu ano pessoal. Então esse trabalho vai do aniversário desse ano até o aniversário do outro ano. Então vai ter a durabilidade de um ano do teu ano pessoal. E você que quer aprender oráculo, eu sou oraculista profissional, então eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Aula teórica, prática e diética. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcação de atendimento: 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram, que a gente posta logo cedo o aspecto astrológico do dia. Então, a cada dia vão ter vários aspectos astrológicos. Então, a gente dá uma dica astral do dia e, além da dica astral, ainda tem o calendário espiritual, né? Sabendo qual é a parte espiritual dos deuses, dos orixás, dos santos que está regendo. Então, tá bem completa as redes sociais com astrologia e espiritualidade. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches.
Vou repetir, entra nas redes sociais para se conectar com a energia do dia, tanto astral como espiritual. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.